eles vão entrar e a gente vai adicioná-los. E... Entrou. Olá, amigos. Que bom ter vocês nesta live. Vamos falar sobre o mais complexo dos mundos, a mente humana. Vamos falar sobre saúde física também, sobre intoxicação digital. Enfim, vamos falar de assuntos extremamente atuais. Eu quero aproveitar e te perguntar: como está a sua saúde emocional? Você é uma pessoa leve ou uma pessoa pesada? Enquanto eu estou conversando com vocês, estou aguardando a doutora Adriana, que é uma excelente cirurgiã oncológica do Hospital Ilumina, para que nós começamos a nos inteirar, entrosar, interagir sobre saúde física e mental. Mas antes disso, como ela não entrou ainda, eu vou questionando vocês. Como está a sua história socioemocional? Você é uma pessoa leve ou pesada? Porque não é só obesidade mórbida do corpo, a obesidade emocional. Há muitas pessoas que têm um comportamento tão tenso, tão ansioso, por exemplo, cobram tanto de si dos outros que frequentemente estão aptos para trabalhar numa financeira, mas não aptos para ter uma bela história de amor. Você tem uma bela história de amor consigo? Pelo que vale a pena viver numa existência assombrosamente breve? Nós estamos preocupadíssimos. Oi, Adriana. Eu estava batendo. Como é que está? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Boa noite, Augusto. Que Boa noite. maravilha! Prazer, querida, ter você aqui nesta live. Que honra, que coisa boa. A doutora Adriana é uma excelente médica, eu sou médico também, somos dois médicos. Eu sou médico psiquiátrica e ela é uma cirurgiã oncológica. Ela dirige a Fundação Ilumina, o Hospital Ilumina, e eu estive desde o começo na fundação, na gênese dessa fundação, que é um hospital que tem um atendimento de excelência na área oncológica e 100% gratuito. Se vocês tiver a oportunidade de presenciar o Hospital Ilumina lá em Piracicaba, vocês viram as lágrimas, como os pacientes são bem atendidos, com eficiência, com rapidez. Aquilo que demoraria, né, meses e meses no SUS tem sido um atendimento rápido e eficiente e o mais importante, humanizado. Então, parabéns, doutora Adriana, parabéns, minha amiga, por dirigir esse hospital com tanta maestria e tanta luz. Ilumina, né? Luz. Augusto, querido, você sabe que você tem toda a paternidade dessa fundação, dessa associação, desse projeto. Eu me lembro que lá em 2008, com todas as dificuldades, né, de se pensar fora da caixa, numa sociedade médica que você sabe que é difícil, né? A gente que pensa no ser como um todo, na integralidade do cuidado, na pessoa tendo a sua melhor versão, na mudança de padrão de comportamento, trazer tudo isso para essa consciência do câncer foi um desafio. E eu tive a honra de mostrar para você. Você foi o primeiro médico que viu o nosso projeto de rastreamento ativo organizado do câncer. Eu me lembro muito bem, hoje à tarde eu estava refletindo, eu te perguntei, eu falei assim, Augusto, você acha que eu estou ficando louca? Você que é psiquiatra, e você falou assim, sim, você está ficando completamente louca, mas isso vai dar certo porque isso faz parte de um sonho, esse sonho é legítimo, eu estou com você. E você se tornou, então, nosso embaixador da Fundação Ilumina. Antes projeto, quando eu te mostrei no papel, depois numa palestra que você veio aqui em Piracicaba, depois a associação, agora a fundação, e a gente tem essa integralidade como principal guia na condução dos nossos trabalhos, aqui que são inúmeros projetos, é um programa inovador. E estar com você para a gente poder falar um pouquinho sobre tudo isso que você está revolucionando no mundo,
relacionado com o que a gente pode fazer para evitar o câncer, para nós é uma grande honra, para o Brasil, para o mundo, e que realmente a gente tenha mais Augustos, todo o nosso mundo, né? Obrigado. Nos dando essa vertente de realizações, né? Eu acreditei, eu te mostrei, você acreditou. Quantos pacientes vocês estão atendendo hoje, Adriana? Me fala, anualmente. Olha, o nosso programa de rastreamento ativo organizado contempla 475 mil pessoas na conscientização acerca dos fatores de risco, da necessidade dos exames. A gente realiza 128 mil exames por ano, para realizar em torno de 50 mil, 49.700 mil exames, né? Entre prevenção de mama, colo de útero, pele, boca e pulmão, para achar em torno de 800 casos iniciais de câncer. Então, trazer essa consciência de que a pessoa que não tem sintoma nenhum deve buscar o seu checklist de exames para ver se realmente tem alguma predisposição. E a gente vai falar um pouquinho também de medicina personalizada, porque cada um é um universo único, né? Então, trazer essa consciência é muito importante. Mas nós temos o setor de educação, e eu estou aqui, né, com a nossa equipe, a Daniela e o Daniel, justamente porque é no setor de educação, no departamento de educação, que a gente vê a maior semeadura de todo esse projeto, que é o que exatamente você faz no mundo, é mudar mindset. Não é isso, Augusto? Mudar mindset. Isso é vital, Adriana, porque as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo têm de entender que há uma explosão do índice de câncer na atualidade. 1 em cada 4 pessoas deve desenvolver um câncer. E segundo a estatística que você tem, você já me disse, até a década de 50, 1 em 2 pessoas. Quer dizer, grande parte das pessoas que estão nos assistindo, uma parte significativa, vão desenvolver um tumor cancerígeno. E é muito importante para que você previna o câncer, você mudar o estilo de vida. Você tem que ter um caso de amor com a sua saúde mental. Se você não aprender a gerenciar seu estresse, não aprender a brincar mais com a vida, não aprender a ser mais leve, aprender a cobrar menos. Eu estava dizendo antes de você entrar que toda pessoa que cobra muito dos outros e cobra muito de si está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor consigo. Se você cobra demais de si, você pode ser ótimo para a sua empresa, ótimo para a sua escola, ótimo para a sua sociedade, mas será um carrasco de si mesmo. E é surpreendente que os melhores profissionais, os melhores estudantes estão num viés de autopunição intensa. Não consegue dar risadas dos seus erros, não consegue ver um charme nos defeitos dos outros, não consegue brincar com a sua estupidez. E quem de vez em quando não é incoerente? Quem de vez em quando, por mais paciente que seja, não tem reações ansiosas? Quem de vez em quando, por mais lúcido que seja, não tem atitudes que depõem contra a sua intelectualidade? Então, aprender a viver suavemente é um dos fatores mais importantes para se ter saúde mental e saúde emocional. Câncer em primeiro lugar, você começa prevenindo quando você abraça-se mais, quando você brinca mais com a vida, quando você para de apontar o dedo para os outros e para si e percebe que você é um ser humano imperfeito vivendo com pessoas imperfeitas. Se você quiser conviver com pessoas perfeitas, é melhor você mudar de planeta, porque você vai estressar os outros e você também se estressará. Você vai ser estressado também pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, nós temos que viver com muito mais suavidade, inteligência, leveza, para podermos prevenir o câncer. E aí, se nós mudarmos nosso estilo de vida, não é isso, Adriana? Aí depois vem os procedimentos que você é especialista. São procedimentos preventivos antes de aparecer os sintomas. Exatamente. E, Augusto, há muitos e muitos anos, 20 anos, que você vem falando sobre esse equilíbrio, sobre a necessidade desse equilíbrio. E cada vez mais, principalmente nos últimos 5 anos, né, a gente tem visto o quanto o câncer vem refletindo a materialização de todo esse desequilíbrio que acaba
gerando um desequilíbrio imunológico. E você vê, eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, né? A minha rotina é tirar câncer avançado, mutilar as pessoas, e aí elas, diante de um choque mecânico muito grave, né? Elas voltam aos seus valores, ressignificam a vida e realmente fazem melhores escolhas. Mas por que não, né, Augusto? A gente já fazer isso antes de ter câncer. Por que a gente não pode Exatamente. ensinar uma criança, né? E aqui no setor de Ex- educação a gente tem uma área só para escolares, né? Justamente porque se é possível transformar aquela mente que poderia aprender a fumar, poderia aprender a beber, poderia aprender a ter hábitos maléficos à saúde, por que não ensinar essa criança é, a ser diferente, a pensar, a perceber diferente? Então, assim, eu acho que o Covid, e acho que eu queria que você falasse um pouquinho da sua percepção em relação à pandemia. A pandemia, a gente não pode tirar toda a dor do sangue derramado de uma pandemia, é claro, mas que de fato foi uma intervenção na realidade e hoje a gente tem alguma chance de realmente fazer uma mudança, né? Em exatamente. relação ao hábito de vida. Eu queria ouvir a tua percepção sobre isso, porque você já vinha falando sobre isso nos últimos Uhum. 20 anos, né? O que é a pandemia? Que fenômeno é esse? Você acha que facilitou as pessoas a realmente, de fato, fazerem uma nova escolha e mudarem o rumo da sua história, terem uma melhor versão? Bom, a pandemia, ela levou um choque de realidade. Aliás, nos últimos 20 anos, desde o 11 de setembro, a- e também agora com a Covid-19, a realidade se tornou mais perturbadora do que a ficção. Porque quem produziu os filmes de Hollywood tinha uma criatividade enorme para dizer coisas absurdas que não estavam no imaginário humano. Quando aconteceu aquele drama de 11 de setembro, aqueles aviões, os terroristas se destruindo, nós temos mais de 10 trilhões de células no nosso corpo e nenhuma delas está preparada para morrer. Há uma, há uma, há um desejo inerente, incontrolável do ser humano em querer viver, mesmo quando ele pensa em suicídio, mesmo quando ele pensa em morrer. Até por isso que está errado o conceito de suicídio. Nenhuma pessoa que pensa em morrer quer, de fato, desistir da vida. Ele quer, na verdade, debelar a sua dor, asfixiar sua angústia, seu autoabandono, sua solidão e assim por diante. Mas a realidade é que a pandemia, nestes últimos 2 anos, 1 ano e meio, levou o ser humano a perceber que essa realidade é atroz. Centenas de milhares de pessoas perderam suas vidas. E este vírus é um vírus estranho. Numa pessoa não dá sintoma nenhum, numa pessoa idosa, numa pessoa de média idade, dá sintomas dramáticos. É um vírus que não tem uma linearidade, uma previsibilidade. E as pessoas têm de entender que tem de ter distanciamento social, tem de usar máscaras, tem de se vacinar. Há várias pessoas que têm medo que a vacina possa provocar uma série de reações. E, na verdade, nós temos que entender que quando nós nos vacinamos, nós estamos protegendo não apenas a nossa vida, mas também a vida das pessoas. E estatisticamente, se não fossem as vacinas no século passado, nós não teríamos passado de 1 bilhão de habitantes até 1900 para 7 bilhões de habitantes em 2020, em 120 anos. A humanidade, para você ter uma ideia, Adriana, no começo da nossa era, no primeiro século, tinha cerca de 300 bilhões de habitantes, na época do Império Romano. E ela, no primeiro século, deveria se multiplicar e chegar a 1 bilhão de habitantes. E não chegou a 1 bilhão no primeiro século. Demorou mais de 18 séculos, no final do século XIX, para chegar a 1 bilhão de habitantes. Mas por quê? Porque a fome, a miséria, as viroses, as bactérias estavam no encalço do ser humano. E, infelizmente, a perdas e mais perdas através de simples infecções como a amidalite, a morte infantil, a mortalidade infantil pelas diarreias, assim por diante. Então, as vacinas, elas trouxeram um grande ganho. Claro que tem algumas pessoas que têm medo, a gente respeita e nós vamos educando como médico para dirimir essas dúvidas. Agora, a pandemia, ela gerou
um surto de estresse sem precedente. Ela não melhorou a vida das pessoas. Ela não melhorou do ponto de vista emocional. Ela estressou mais o ser humano, ela levou ao sofrimento por antecipação, à necessidade neurótica de evidência social nas redes sociais. Ela levou também a uma evidência de que pais e filhos sabem falar do mundo em que estão, mas não sabem falar do mundo em que são. Casais começam o seu relacionamento no ápice do romance, meu bem para cá, meu querido para lá, mas depois terminam o relacionamento no inferno dos atritos, porque não sabem ser leves, não sabem dar risadas de alguns erros dele ou dela, não sabem brincar com a vida, levam a vida a ferro e fogo, são criticistas. A pandemia, portanto, expandiu a solidão, mesmo que nos aproximou fisicamente. Claro que há exceções de pessoas que se reinventaram, se ressignificaram, mas agora nós temos que aprender lições fundamentais. Não apenas existe a virose pelo Covid-19, o SARS-CoV-19, mas também existe a virose mental. E um dos elementos mais importantes da virose mental é o medo de sermos seres humanos em construção, medo de falarmos das nossas dores, medo de falar dos nossos dias mais tristes, para que as pessoas que nós amamos aprendam a entender que não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. E isso eu imagino que foi descortinado, né? Então, todas as hipocrisias, todas as mentirinhas de perna curta, elas se evidenciaram nessa impermanência que o vírus nos trouxe, né? Todo mundo pode morrer, ninguém sabe quem vai primeiro. A verdade é essa, né? Ao mesmo tempo que os fatores de risco são exatamente os mesmos para aquela população que acaba morrendo de Covid e de câncer. O que a gente consegue chegar, eu acho que hoje, e eu queria também saber a tua opinião sobre isso, Augusto, é como a gente reinventa essa coluna cervical mental no pós-Covid. Então, por exemplo, aqui na Fundação, a gente já está presenciando um boom de pacientes com câncer avançado porque ficaram com medo do Covid em casa. Essas pessoas vêm completamente desestruturadas. Eu imagino que também na questão do suicídio e tudo mais, isso aconteça. Então, como que você acha que a comunidade pode se unir? E aí a gente fala também sobre conexão, né? Eu quero falar muito sobre a tua rede nova, né? Estou muito ansiosa para te ouvir falar sobre isso. Mas a gente percebeu o quanto estamos conectados, o quanto somos interdependentes, o quanto a saúde individual ela é uma parte da saúde coletiva e a saúde comunitária, a saúde do todo, ela manda na saúde do indivíduo e o que a gente achava que era o contrário. Então, como a sociedade ela pode se reorganizar para juntos sermos diferentes e darmos uma guinada na saúde mental coletiva? Então, eu queria que você falasse também, daí já falasse um pouquinho dessa rede maravilhosa do Got Chosen. Ótimo. Nós vamos falar aqui, vamos fazer até um pré-lançamento de uma nova rede social mundial, a Got Chosen. Ela pretende mudar os parâmetros que milhões, centenas de milhões de pessoas vivem. Got Chosen. Você vai ver no link, você pode escrever no link da minha bio. E você é meu convidado. Nós estamos convidando apenas algumas centenas de pessoas agora, porque é o pré-lançamento, o lançamento vai ocorrer a semana que vem. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos mudar a era da educação mundial, a era do apontamento de falhas para a era da celebração de acertos. Quem não aprender a celebrar acertos de quem ama, celebrar acertos dos seus filhos, celebrar acertos da sua esposa, do seu marido, namorado, namorada, parceiro ou parceira, não vai ter um amor sustentável, porque o amor nasce no terreno da admiração. E a admiração nasce no terreno da celebração e não do apontamento de falhas. E no mundo todo, as universidades, elas se tornaram emocionalmente imaturas.
socioemocionalmente infantis, porque prepara os alunos para serem técnicos, para serem médicos, para serem advogados, para serem engenheiros, especialistas em marketing digital, tal, mas não os prepara para a vida. Não os prepara, por exemplo, para entender que há um biógrafo inconsciente no cérebro, que eu tive o privilégio de escrever nas minhas pesquisas, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele é implacável. Se você tem medo, por exemplo, de um biógrafo não autorizado que vai falar sobre particularidades que você não gostaria que viesse à tona, ou que vai descrever coisas que você não gostaria que fossem descritas, retire esse medo, porque há um biógrafo no teu cérebro que vai fazer esse trabalho de forma implacável. Se você detesta alguém e quer vê-lo a quilômetros de distância, sinto muito, ele vai dormir com você e vai perturbar o seu sono, porque o fenômeno RAM vai registrar de maneira privilegiada esta pessoa, o desafeto, o inimigo, a pessoa que te decepcionou, que te traiu e assim por diante. Então, o registro é automático e involuntário. Se o registro é automático e involuntário, ele vai formar janelas neutras, que são milhões de janelas com milhões de dados sobre matemática, física, química, informações frias dos livros, informações de economia, de relacionamentos. As janelas neutras não têm grande significado em termos de emocionalidade e não participam de maneira muito intensa na construção da personalidade. Agora, existem as janelas traumáticas ou killers. As janelas traumáticas podem ser fóbicas, como a glossofobia, medo de falar em público, a lodoxafobia, medo da opinião dos outros ou dos haters, claustrofobia, medo de lugar fechado. Pode ser janelas que induzem a preocupação, preocupação com o futuro ou ruminação do passado e assim por diante. E também vai registrar todas as experiências que você tem no seu dia a dia. Se você é irritadiço, impulsivo, não sabe se proteger, leva a ferro e fogo, você vai formar milhares de janelas killers ao longo de um ano. Arquivos que vão asfixiar teu prazer de viver. E as janelas lights são as janelas que promovem a serenidade, a autonomia, o autocontrole, o autoequilíbrio, promove o prazer de viver, a felicidade sustentável e não utópica, promove o amor no nível mais profundo e inteligente, promove a capacidade de reinventar, ousar, surpreender. Então, há uma guerra de janelas do córtex cerebral. As janelas lights têm de prevalecer intensidade e qualidade sobre as janelas killers. Se uma pessoa é impulsiva, é porque a impulsividade ela é formada por centenas ou milhares de janelas que prevalecem sobre a tranquilidade. Então, uma pessoa pode ter a intenção de ser tranquila. De hoje em diante, eu serei a pessoa mais tranquila da minha cidade. Ótimo, é uma excelente intenção. Existem algumas janelas que, de vez em quando, patrocinam a tranquilidade. E ele ou ela até se surpreende. Mas, devido à prevalência das janelas que induz a irritabilidade, o baixo limiar para suportar frustrações, a hipersensibilidade, então faz com que a impulsividade prevaleça em grande parte da historicidade de um ser humano. Assim também, uma pessoa segura ou tímida, o que vai prevalecer? Depende da quantidade e qualidade de janelas killers, que promove a timidez, ou janelas lights, que promove a segurança, a autonomia, assim por diante. Da mesma maneira, uma pessoa que tem prazer de viver, é bem-humorada, ou uma pessoa mal-humorada, uma pessoa pessimista ou uma pessoa otimista. A guerra de janelas determina o que vai prevalecer nas características mais preponderantes de um ser humano. Dito isto, volto para que você entenda que temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Se você celebra acertos dos seus filhos que passam despercebidos, parabéns, olha como é que você foi generoso, você trouxe um copo de água para o papai, meu filho, parabéns, olha, você ficou calmo, 30 segundos, mas ele geralmente é irritadiço, horas e horas. Quando você fala para o seu marido, a Adriana, olha, você, puxa, que autonomia, estou surpreso com a sua capacidade de autocontrole. Vamos supor que ele fosse muito irritadiço e tenso. Quando você fala assim, você provoca o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, a registrar janelas lights. Você vai estando um patrocinador das andorinhas para formar um verão. Um verão não se faz com uma andorinha, e nem com poucas, mas com um bando de andorinhas. Assim como a primavera não se forma com uma ou meia dúzia de flores, mas com milhares de flores e milhares ou milhões de árvores.
também no psiquismo humano, é muito difícil mudar a personalidade porque as pessoas fazem tentativas de se ressignificar, de mudança ou transformação, um tanto mágica. E não existe mágica, existe uma guerra de janelas. Então, a prevalência das janelas light tem de ocorrer sobre as janelas killers. Caso contrário, as pessoas vão morrer tímidas, são tímidas e morrerão tímidas a vida toda, ou viverão tímidas e morrerão tímidas, elas são inseguras, elas vão perpetuar sua insegurança e vão morrer inseguras. Se elas são irritadiças ou têm baixo limiar para a frustração, se elas dão muita importância à opinião dos outros, os outros vão controlá-las. Elas não vão ter autonomia. Então, em grande parte do tempo, elas serão asfixiadas pela falta de oxigênio social, pela falta de apoio, pela falta de abraço, pela falta de reconhecimentos. Então, queridos amigos, vocês não são seguidores, eu não gosto dessa palavra. Vocês são parceiros nessa jornada para uma nova humanidade, uma humanidade mais inteligente, não radical como essa política doente de esquerda, de direita, onde a necessidade neurótica de poder é mais importante do que servir à sociedade. Nós devemos participar de uma humanidade mais generosa, altruísta, mais light, onde nós provocamos o fenômeno RAM para que as pessoas possam desenvolver as suas habilidades mais importantes. Não há mágica, Adriana. Há treinamento, treinamento e treinamento. Se você quer se fazer admirável, se você quer se fazer amável, se faça admirável. Se você quer se fazer admirável, aprenda a elogiar. Aprenda a ser fã do seu pai, da sua mãe. Aprenda a pegar autógrafo da sua parceira, do seu parceiro. Aprenda a viver mais leve. E isso deveria mudar todas as universidades do mundo. Mas nós estamos no tempo da pedra em relação à gestão da emoção. Porque ainda esses conhecimentos estão submersos. E vou falar daqui a pouco sobre a Gattiose. Vocês vão se encantar com isso, tá? Augusto, eu tenho você na mais alta estima, você sabe. Essa nossa amizade que transformou a minha vida, né? Você sabe disso. E a gente já teve uma conversa sobre essas práticas. Então, eu vou te provocar, tá? Eu vou te provocar e eu já vou me expor aqui, porque quem está do outro lado é gente como a gente e com certeza está se perguntando assim, tudo bem, vamos lá, vamos estimular as janelas light, vamos reprimir as janelas killers, vamos tentar fazer esse alinhamento. No dia a dia, Augusto, isso é um desafio. Por quê? Porque a gente tem um gatilho que é um gatilho que você vai até ele. Você tem que ir antes do cavalo desembestar, não é isso? E assim, eu vou te dizer a nossa experiência aqui da Fundação, né? A gente encontrou um pouco desse equilíbrio no coletivo, na conexão, no terceiro elemento, né? Que é a resiliência. Então, existem práticas que você ensina que desenvolvem essa capacidade de escolher as janelas. Então, como é que o Augusto, aí eu te provoco, porque eu sei que você vive o que você ensina. E esse é o grande desafio das redes sociais, inclusive, da gente ser verdadeiro, legítimo. Por isso que eu demorei para entrar, estou entrando hoje nesse mundo, né? Até estimulada por você e pelas coisas que você me falou. Mas, assim, fazer isso de verdade, como é que você faz no seu caminho? Bom, eu vou te dar um exemplo. Certa vez, a minha filha, Camila, ela tinha mais ou menos uns 13 a 14 anos. E ela me disse, papai, você dá tantas conferências, você treina tantos líderes, você atende pacientes de vários estados e às vezes de países diferentes, mas você ultimamente não tem dialogado comigo. Agora, como é que você lida com um problema ou um erro em que você é um especialista? Eu sou especialista em diálogo, eu sou especialista em interação, eu sou especialista em abraçar mais e julgar menos, mas eu sou um ser humano em construção e também falho. Eu olhei para minha filha e eu não me defendi. Eu não falei, eu faço isso para ajudar a humanidade, poderia dizer, eu faço isso também para o seu futuro, poderia dizer, como muitos pais, quando são questionados pelos seus filhos, como muitos casais fazem um diante do outro. Eu falei, filha, você tem razão.
eu peço sinceras desculpas. Você é tão importante para mim que eu te peço, olhe para o céu. E era um céu estrelado. E eu falei, escolhe uma estrela. E ela, admirada, com os olhos umedecidos, eu escolho aquela estrela. E eu falei, filha, de hoje em diante aquela estrela será sua. E quando você no teu caminho não tiver luz, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. E eu escrevi essa frase no filme e no livro Vendedor de Sonhos. Não tenha medo da falta de luz exterior, tenha medo de não ter a sua luz interior. E essa estrela, ela vai estar brilhando como uma metáfora que teu pai errou e está te levando você a não ter medo dos seus erros, mas transformá-los em grandes acertos. E eu falei para ela também, filha, mesmo quando o papai fechar os olhos para essa vida, essa estrela estará brilhando dentro de você, dizendo que eu jamais te esquecerei, e você nunca estará no rodapé da minha história, embora em alguns momentos pareça que sim. Você está no centro dela. Muito obrigado por você existir e ser uma pessoa maravilhosa. E sabe o que aconteceu? Eu chorei junto com a minha filha. Eu chorei junto com ela. E a Camila, ela depois foi para o Canadá fazer intercâmbio e ela impactou dezenas de canadenses que choraram quando ela veio embora, porque ela contava, meu pai me deu uma estrela, porque o Canadá é o segundo país, ou era naquela época, em termos de qualidade de vida, mas não em termos de qualidade de vida emocional. Lá há muitos suicídios, muitos conflitos entre pais e filhos. Meu pai me deu uma estrela quando ele errou. E ele falava para as amigas coreanas, japonesas, e de várias outras nacionalidades que faziam também intercâmbio no Canadá, e elas foram tão impactadas. Eu vi no aeroporto elas chorando, essas dezenas de amigos chorando porque a Camila foi embora, porque ela aprendeu com o pai a não ter medo dos seus erros, mas a escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. E é por isso que nós estamos muito preocupados com as redes sociais na atualidade. As redes sociais têm gerado uma intoxicação muito grande, uma intoxicação digital. E é uma síndrome que eu também descobri, além da síndrome predador-presa e a síndrome do pensamento acelerado, que são síndromes que, ao longo da minha pesquisa, eu pude descrevê-las. A intoxicação digital leva asco ao tédio. Asco, aversão à solidão. E o tédio e a solidão são etapas importantes da criatividade. Quem rejeita a solidão e branda e o tédio brando, rejeita também a ansiedade vital, que abre o leque da mente para desenvolvermos criatividade ou respostas inteligentes em situações estressantes. Então a solidão é importante. Ela só é problemática quando ela se torna tóxica, intensa, onde você se isola no seu mundo e também se auto-abandona. A autossolidão, aí é muito grave. Se a sociedade te abandona, a solidão é suportável. Mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. Bom, então nós estamos muito preocupados com as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii. E por isso que uma rede social, uma nova rede social, chamada Gatchosen, nós estamos no pré-lançamento hoje, ela vai ser diferente em dois aspectos. Número um, é a primeira rede social que vai democratizar a monetização. Não é minha área, mas vou falar sobre o que os líderes da Gatchosen falam. A partir de agora, quem se inscrever na Gatchosen, e eu estou convidando você a participar dela, vai receber 60% da receita do faturamento em relação às visualizações do seu conteúdo. Agora, imagina, veja bem, o dinheiro não garante a felicidade, mas a falta de dinheiro garante a infelicidade. Eu tenho dito isso como uma ferramenta de gestão de emoção. Por isso que há muitos miseráveis morando em palácios. Mas o que é triste é que há milhões de micros e influenciadores, pequenos e micro influenciadores, que não conseguem receber nada nas redes sociais e trabalham mentalmente demais. Agora, com a Gatchosen, elas vão poder ser sócias da Receita. E toda pessoa que entrar na inscrição delas, elas vão receber 5%. Elas podem convidar amigos, influenciadores, e vão receber 5% ad eterno. Então, elas vão poder ter uma
boa possibilidade de elas terem receita. Não apenas no Brasil, mas a Índia vai ser lançada daqui a pouco, na Europa, nos Estados Unidos, embora a empresa seja americana, porque no Brasil os cases de rede social é muito mais forte do que na média dos outros países. Não sei se você sabia disso. Não sabia disso. Por isso que muitas coisas ocorrem e iniciam-se aqui no Brasil. Bom, e além disso, como mentor convidado para dar um equilíbrio nas redes sociais, vai haver a hashtag de motivação e saúde mental. Para que as pessoas coloquem a sua capacidade de superação. Como eu disse, eu superei o meu erro, falando, reconhecendo a minha falha para a minha filha e mostrando que ela é um ser humano único e irrepetível. E ela nunca mais se esqueceu que o pai lhe deu uma estrela quando errou. Então, a hashtag de motivação vai fazer com que pessoas na Rússia, na China, na Índia, no Brasil, em todos os países onde ela for expandida, vão poder contar suas experiências para que as pessoas possam aprender a não ter medo do caminho, ter medo de sim não caminhar. E daqui uns 3 meses, essa foi um dos pedidos meus, que haja um botão de alerta ou de pânico. Ou seja, uma pessoa numa situação de risco, ela pode acessar médicos, psicólogos, líderes, inclusive líderes até da medicina, da pedagogia, líderes espirituais, para dar um atendimento emergencial. Então, numa situação de risco, nós esperamos ter um corpo de milhares de voluntários que possam ajudar os jovens naquele momento, ou adultos naquele momento, onde há um risco alto para comprometer a vida, ou de autoviolência, assim por diante. Então, a Gatiose, ela tem esse projeto, um projeto para contribuir com a humanidade. E você pode se inscrever, está aí na minha bio, você é meu convidado, você pode se inscrever e deve se inscrever se você quer vislumbrar agora uma nova rede social que usa muitos usuários, mas quase não dá nada em troca. E essa equação tem que ser mudada, porque, infelizmente, Adriana, as pessoas estão adoecendo rápido e coletivamente no território da emoção. Se elas têm uma rede social, mas não têm uma possibilidade de monetização para dar sustentabilidade à sua história, tem um desgaste mental sem contrapartida. E se elas não têm também hashtag para neutralizar um pouco o estresse que elas vivem, até o estresse do mundo digital, a ansiedade do mundo digital, então o mundo digital se torna terra de ninguém. Por isso, o que eu acho muito importante. Mais interessante de tudo isso... Só falar, Gatiose, G-O-T-C-H-O-N. C-H-O-S-E-N. Vocês vão ver na bio. E por que é Gatiose? Só para encerrar. Gatiose quer dizer escolhido. Você foi escolhido para... E você, Adriana, e todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo, escolhidos para ter uma nova mentalidade em relação às redes sociais. Você sempre transformando por onde você passa. A gente estava falando um pouquinho antes, né, Augusto, sobre o tempo que a gente demorou para incorporar essa ferramenta, porque justamente ela tinha muitas digressões, né? Muito de fantasia e pouco de realidade, né? E a gente só consegue transformar quando você pega a realidade pelo que ela é. E eu acho que quando você lança uma rede dessa com a tua energia e com esse propósito, a gente tem alguma chance de mudar os valores da sociedade. E mudando os valores, a gente consegue, de fato, fazer com que as pessoas consigam ter vontade de fazer melhores escolhas. Né? Então, quando a gente fala de câncer, a gente fala de Covid, a gente fala de outras doenças, fala de doenças mentais, a gente fala que em algum momento do nosso pertuito, a gente fez uma escolha que talvez hoje não sirva mais. E aí, esse resgate que você exemplificou com a sua filha, né? Nos diz que estamos sim no planeta da dualidade, que você pode mudar. Você pode
se recuperar, você pode escrever de novo, você pode corrigir. Então, se estamos na dualidade, não vamos polarizar, e sim trazer para o caminho do meio, trazer para a resiliência, trazer para o equilíbrio, para o alinhamento. Então, eu acho que essas práticas, né, e todos os seus cursos, eles são permeados dessas práticas, são treinamentos, né, Augusto? Eu acho que é importante falar isso para quem está nos ouvindo aqui, porque é difícil, se você não tem disciplina todos os dias e faz um treinamento para conseguir esse ponto do meio de percepção, fica muito difícil você correr atrás da saúde, né? Então, aqui a gente trabalha pegando primeiro pelo físico. Então, a pessoa pode escolher comer melhor, ela pode escolher fazer exercício físico, né? Então, isso facilita também as escolhas emocionais. Você concorda? Concordo plenamente, Adriana. Eu concordo plenamente. Toda escolha tem perdas. Não há nenhuma grande escolha se não houver perdas no caminho. Quem quer ganhar o essencial tende a perder o trivial. Por exemplo, eu era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima. Então, o pensamento dialético, que é esse pensamento lógico linear, eu não... esse que nós usamos para ler, escrever, ele não me envolvia. Eu era um amante do pensamento antidialético. Eu não sabia, obviamente, escrever. No passado, eu descrevi os tipos de pensamentos hoje, né? E hoje a psicologia está começando a mudar, nós temos vários pensamentos. E o mais pobre é aquele que é o pensamento usado na escola. Por exemplo, no começo, antes de entrar na escola, as pessoas perguntam muito ou pouco, as crianças. Antes de entrar, pergunta muito. E depois, depois, com o passar dos anos, elas se calam, porque a educação mundial intoxica os alunos com o pensamento antidialético. Desculpa, com o pensamento dialético, lógico linear. E eu tinha um pensamento imaginário, antidialético, muito exacerbado. Aí os meus amigos se reuniram. Vamos falar sobre o nosso futuro. Uns queriam ser engenheiros, outros agrônomos, professores, veterinários. E eu falei para eles, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu entendi uma importante ferramenta de gestão da emoção que eu vou ensinar na Gatchosen, que vocês podem encontrar na minha bio, nessa nova rede social. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Se você esperar da plateia reconhecimento, ou esperar das pessoas que vocês amam, apoio e aplausos, talvez você não consiga tomar decisões fundamentais. Eu resolvi estudar de 12 a 14 horas por dia. Estudei muito. Eu lembro que nos finais de semana ficava até meio com vertigem, né? Que as pessoas falam tontura, mas nós na medicina falamos vertigem. E não era labirintite, na verdade era o estresse de tanto estudar. E entrei na faculdade de medicina. Fui um dos primeiros alunos a entrar na faculdade de medicina. E quando estava na faculdade de medicina, todo mundo saía do leito do paciente, mas eu ficava. Você lembra quando a gente tinha aulas na faculdade? O câncer era tratado como CA e para não constranger o paciente, o médico dava aula no leito do paciente, todo mundo saía. E eu ficava porque eu queria conhecer as lágrimas que esse paciente chorou e as lágrimas que ele não teve coragem de chorar, que medos o assombravam. E eu aprendia tanto, como aprendi tanto com cada ser humano em surto psicótico, com crise depressiva, que é o último estágio da dor humana, ou com a síndrome do pânico, uma sensação súbita e urgente que vai morrer ou desmaiar, ainda que seja tudo fictício, porque a mente mente, ainda que seja as mentiras contadas pela mente devido ao estresse, levando ao esgotamento e quase a um colapso, a um suposto colapso. Enfim, eu aprendia com os pacientes e comecei a perceber que cada ser humano é único e insubstituível. Nós podemos ser substituíveis,
como profissionais se não nos atualizarmos, se não nos aprimorarmos, se não estudarmos, se não anteciparmos aos erros e aos problemas. Mas como seres humanos, somos únicos, insubstituíveis e irrepetíveis. E eu senti, então, de escrever sobre isso, falar sobre isso. E eu me emociono muito porque, Adriana, cada paciente, cada ser humano, mesmo que ele tenha alguns dias de vida, esses dias pode ser como uma eternidade se ele viver bem. Porque tem muita gente que tem décadas de vida e vive uma vida sem sabor, uma vida sem alegria, reclamando de tudo e de todos, criticando, tendo a necessidade neurótica de poder, de controlar os outros. Por isso eu sonho que na Gatiose, que nessa nova rede social, as pessoas melhorem a qualidade das suas postagens. E é por isso que não apenas pode-se colocar frases e também postagens. Lá vai ter filtro. Mas eu espero que muitas pessoas não coloquem filtros, porque beleza está nos olhos de quem vê. E além das postagens e dos vídeos, postagens de até 1 minuto, e das fotos, também vai ter artigos. As pessoas vão poder escrever artigos, sabe? Sobre a história, sobre as infecções, as viroses, sobre a Segunda Guerra, sobre a medicina, sobre psicologia. Elas vão poder falar de algo mais profundo delas. Talvez até da história de vida, né? Como é que eram seus avós, seus antepassados, como é que os índios, os indígenas, a sua cultura indígena, os negros falando, inclusive daquela música Amazing Grace. Ela tem um conteúdo religioso, a música, mas a melodia ela era cantada pelos escravos que deixavam a sua cultura, os seus pais, os seus filhos, e vinham tratados como objetos na América. Isso tudo tem que ser falado. Isso tudo tem que ser... As redes sociais deveriam patrocinar isso, e é o que nós sonhamos na Gatiose. Ou seja, vai democratizar o acesso à monetização, muito, que não é minha área, mas as pessoas vão poder também escrever artigos. Nós vamos estimular elas falarem de postagens mais ricas, mais profundas, para ter uma corrente do bem na humanidade, entendeu? É um estímulo à essência, aos sonhos, a tudo aquilo que realmente move o ser humano no caminho da consciência, né, Augusto? Eu acho que talvez o caminho de volta para a saúde seja esse. Quem somos nós, de fato, né? Qual é a nossa missão? O que a gente pode fazer para o coletivo crescer junto, né? Eu acho que essa é a ideia das organizações novas e que realmente darão oportunidade para que todas as tribos se manifestem na sua maestria. E maestria é uma coisa de Deus, né? Então, quando a gente personaliza o tratamento, a gente estimula que a pessoa cultive esse vazio. Porque é no vazio que mora a potencialidade de Deus. E quando ela se coloca nesse buraco, ela vai, né? Exatamente. Por isso, ter contato com o nosso vazio, você falou uma coisa muito importante. Com o vazio existencial, a melhor maneira de você encher de maneira inteligente. Ter contato com a solidão é a melhor maneira de você abrir o leque da sua mente para pensar em outras possibilidades. E eu estou vendo que muita gente está se registrando na Gatiose, está aparecendo para mim, porque as pessoas estão entendendo que se nós... as redes sociais, elas na atualidade, elas enredaram tanto milhões, centenas de milhões de pessoas, que elas estão presas, inclusive, na necessidade neurótica de evidência social. Claro que vai ter número de seguidores e depende das visualizações, monetização, que, reitero, não é minha área, mas vai ter isso. Só que nós vamos estimular as pessoas a preencher esse vazio de maneira mais profunda. Por exemplo, beleza está nos olhos de quem vê, Adriana. Há mais de 70 milhões de pessoas com anorexia e bulimia. Inclusive, mulheres jovens com 15 anos, 1,60 m ou 70, pesando 30 quilos, 28 quilos, porque tem anorexia, pele e ossos, porque não entende que beleza está nos olhos de quem vê. E nessa hashtag de motivação, que vai estar em destaque na Gatiose, nós queremos que muitas modelos se manifestem e falem que eu sou bonita do jeito que eu sou. E muitas modelos não podem nem
comer 4, 5 horas antes do desfile para não fazer saliência na barriga. É uma ditadura da beleza atroz. Beleza está nos olhos de quem vê. Nós esperamos que na Gatiose haja milhares de influenciadores que possam fazer essa corrente do bem, que possam prevenir a anorexia, que é o cortar absoluto ou cortar quase absoluto do apetite, o bloqueio do apetite, porque é um transtorno de autoimagem, as pessoas estão magérrimas e acham que estão obesas, esse transtorno de autoimagem é gravíssimo, e também a bulimia, comer compulsivamente e depois ter um sentimento de culpa e provocar o vômito, inclusive deformando até o palato, e levando milhões de adolescentes, homens e mulheres, ao caos, porque não sabe que beleza está nos olhos de quem vê. Por favor, você é um ser humano bonito, belo, único e irrepetível. Você é escolhido. Você é um escolhido para ser feliz. Você é um ser humano. Agora você tem que fazer essa escolha. Gatiose, você é escolhido. Você tem que fazer a sua escolha. Escolha abraçar mais, brincar mais. Escolha olhar no espelho e dizer: espelho, espelho meu, existe alguém tão bonito como eu? As pessoas fazem o contrário. Espelho, espelho meu, existe alguém com tanto mais defeito do que eu? Elas prestam atenção na ponta do nariz, no tamanho do culote, no tamanho do pescoço, na cintura. Elas são escravas de um padrão tirânico de beleza. Eu espero, sinceramente, Adriana, que nós possamos contribuir. Não sabemos até onde vamos. Eu não sou proprietário da Gatiose, eu sou apenas o mentor de algumas hashtags da Gatiose. É uma empresa americana, mas eu, sinceramente, espero que as pessoas possam ter um caso de amor com a sua vida e namore a vida. Adriana, namore a sua vida. Você é uma médica brilhante que dirige, está no front de dezenas de médicos brilhantes. Namore a vida, porque muitos médicos estão estressados, muitos juízes estão estressados. Tem médicos tirando a sua vida, magistrados tirando a sua vida. Eu tenho dado treinamento para eles, psicólogos no limite também, atentando contra a sua vida. Não sei se você sabia, as modelos fotográficas têm 20% a mais de ter depressão, risco para suicídio e transtornos alimentares que a média, embora esteja dentro do padrão tirânico de beleza, porque se cobram demais, se punem demais. Então, por favor, todos vocês, escolham namorar a vida, escolham ver um charme nos seus defeitos, nos defeitos dos outros, e entendam que a vida é um espetáculo único e imperdível. E não deve ser um espetáculo de estresse, de autopunição e autocobrança. É a questão da comparação, né, Augusto? A gente vem falando bem também sobre isso. A gente tem uma melhor versão, que é só nossa, não é do vizinho, né? E essa melhor versão é a capacidade de você estar no presente. É a capacidade de você fazer o seu melhor naquele momento. É a capacidade de você poder ajudar e servir naquele momento. É verdade. Então, quando a gente tem aqui na fundação aquela mulher que perde a mama, e às vezes ela era muito vaidosa, ela se em si mesma, né? Ela se volta para dentro, ela se introspecta. E nessa introspecção, ela encontra alguém que ela de repente não conhecia. E que tanto faz se perdeu a mama, se não perdeu a mama, se reconstruiu. É claro que a gente oferece toda essa parte física, né? Mas eu acho que esse choque de percepção, todo mundo, quando recebe um diagnóstico, né? Seja de câncer, seja de doença cardiovascular, seja de Covid, ela fica naquela zona da impermanência, do vazio. Eu acho que ter uma rede que a gente possa falar do vazio sem ser reativo a ele, né? Olha, eu tô com vazio, eu tô triste, qual é o problema? Né? Eu tô em construção, qual é o problema? Eu me emocionei com o que você falou da sua filha. Por quê? A gente faz um monte de coisa, houve todo tempo um pouco disso, né? E aí, colocar essas pessoas durante o caminho como parte que vai junto, elas entendem, né? Então, essa coisa de se ajoelhar e se curvar e se humilhar, muitas vezes é o caminho realmente desse reencontro, que eu acho que é onde mora a saúde. Então, as suas palavras são muito abençoadas para nós aqui. Nós estamos diante de milhares de pessoas que te admiram, te seguem.
e porque você é aquilo que você está falando, né? Então, enquanto nosso embaixador, a gente quer não só produzir conteúdo para essa rede, mas como ampliar essa rede como um piloto de o que uma rede é capaz de fazer, por exemplo, numa cidade que tenha um hospital que tenha esse alinhamento filosófico, né? De reforçar a saúde e não ficar buscando doença. Então, essa conexão é muito importante. Eu tô querendo muito uns minutinhos seus para falar um pouquinho de uma obra, né, que você acabou de lançar, que é a Solução Pacífica de Conflitos, né? Semanticamente, praticamente, a gente tem aí uma polarização. Dentro do coletivo, essa harmonia, ela está cada dia mais difícil, é um desafio, né? Principalmente na questão política, e isso causa desequilíbrio coletivo, né, Augusto? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa solução pacífica de conflitos e como a gente pode praticar isso no dia a dia, né? Além do que a gente pode fazer na nossa família, na nossa comunidade. Mas o que a gente pode fazer, por exemplo, pelo Brasil, pelo mundo, para que a gente crie um ambiente mais amoroso, né? Porque de tudo que você falou, o que deixa até o meu peito quente aqui é essa questão do amor. A gente precisa pôr esse amor para fora. Exatamente. A gente precisa viver. A liberdade está no amor, a liberdade está em não polarizar, ser resiliente, abraçar esse vazio, mas com muito amor, né? Sabe, Adriana, isso daí é de vital importância para que nós possamos não apenas termos saúde emocional, mas saúde social. Tem pessoas que não estão tão desarrumadas emocionalmente, mas elas estão muito desorganizadas socialmente. Elas se enclausuram, se fecham dentro de si e acabam não conseguindo construir pontes inteligentes com quem ama. Aliás, ela se torna um estranho no ambiente social. Infelizmente, grande parte das pessoas não nos conhecem. Elas conhecem no máximo a sala de visita da nossa personalidade, não entram em camadas mais profundas, entendeu? Então, solucionar pacificamente conflitos é, número um, aprender a falar sobre as lágrimas que você chorou e que não teve coragem de chorar para quem você ama, para que os outros entendam que é possível transformar lágrimas em sabedoria. É aprender a transferir o capital das experiências, falar dos dias mais desafiadores, para que também quem nós amamos entenda que não há céu sem tempestades. É aprender a não querer ganhar a discussão, mas em destaque ganhar o coração. E para isso, se fazer admirável, e para se fazer admirável, reitero, todos os dias celebrar acertos, observar com uma lupa comportamentos diminutos que passam despercebidos e exaltar. Dos nossos pais, do nosso parceiro ou parceira, dos nossos filhos, dos nossos colegas. E, além disso, é aprender a não ser repetitivo. Porque uma pessoa que repete 2 vezes a mesma coisa é um pouco chato. 3 vezes criticando a mesma coisa é muito chato. E 4 vezes ou mais é insuportável. Então nós temos que mudar o status quo, temos que viver uma vida mais pacífica. Para ser pacífico, viver em paz e pacificar conflitos é um treinamento. Precisamos de gestão da emoção. Querida Adriana, que bom estar com você. Infelizmente o tempo já quase esgotado e nós vamos para os instantes finais, e a Bruna que está me auxiliando, nós vamos gravar aqui, vamos deixar gravado, e eu espero que vocês no projeto Ilumina, a Fundação Ilumina, que atende milhares de pessoas, dezenas, centenas de milhares, gratuitamente, vocês possam ser uma corrente do bem que possa influenciar também inúmeras outras pessoas desse país e em outros países. Espero que você, não apenas no Instagram, mas em destaque na Gatiosen, faça um perfil e comece a colocar as suas postagens, os seus artigos, as suas palavras, as suas fotos. E eu espero que todos aqueles que entraram na Gatiosen entendam que essa rede social é a sua casa. Você faz parte dela, você participa da receita dela. Então, convido os seus amigos todos que estão no seu Instagram a se inscreverem pelo seu convite.
Está tudo no começo, é um pré-convite, é um pré-lançamento. Isso vai ocorrer de maneira mais profunda daqui 1 ou 2 semanas. Mas como você é tão amorosa, tão gentil, tão apaixonada pela humanidade, eu aproveitei para falar desse grande sonho, onde eu sou também embaixador da Gatchosen, assim como sou embaixador da Fundação Ilumina. Muito obrigado, Adriana, por vocês. Obrigada, Augusto. Para nós é realmente um momento, é um instante santo, né? E aquilo que a gente está procurando a gente, né? Assim? Quando você dá um passo para Deus, Deus dá 40 passos em sua direção. Eu acho que essa é uma rede do bem, a gente pode mudar a realidade do câncer, a gente pode mudar a realidade das pessoas através da conexão. Gostaria de deixar o convite para quem quiser conhecer a nossa Fundação Ilumina. Esse é o perfil que a gente está. Hoje, exatamente, estou começando esse mergulho, né, na abertura do compartilhamento e me colocando a serviço de compartilhar tudo que eu experimentei em mim, não só estudei, assim como você, né? No meu perfil também é doutora, né, _Adriana_Brasil. Então, nesses dois perfis, a gente busca muito essa autenticidade, esse alinhamento. E vamos juntos. Eu não sei como te agradecer essa oportunidade. Vale a pena seguir a Fundação Ilumina e a doutora Adriana, essa querida amiga. Ouça os seus ensinamentos. Muito obrigada. E quem quiser fazer doação também para nós, né? Vivemos de doação, né, Augusto? Estamos sempre sendo construídos pela sociedade, né? Parceria público-privada. Então, lá nas nossas redes tem como você pode ajudar a nossa fundação a continuar salvando vidas pela prevenção do câncer. Um beijo no coração, um brinde à vida. Obrigada, querido. Um beijo no coração a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado por vocês existirem. Obrigada, querido. Com Deus.